Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que aparece frequentemente nos informativos: competência legislativa sobre trânsito e transporte. Como vocês já devem ter lido na Constituição Federal, esse tema é de competência privativa da União. Só a União pode então legislar sobre trânsito e transporte. Ocorre que vários estados frequentemente legislam sobre esse tema. Alagoas, por exemplo, que já legislou sobre a possibilidade de parcelamento de multa de trânsito, teve essa norma estadual declarada inconstitucional pelo STF, usurpação do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, que dispunha privativamente a União legislar sobre o tema. Rio Grande do Sul legislou sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, norma também declarada inconstitucional pelo STF. Violação do 2211. São Paulo já legislou sobre a obrigatoriedade de reserva de tráfego em vias de grande circulação para motociclistas, norma declarada inconstitucional pelo STF. Novamente, violou artigo 22, inciso 11. Só que o sentido do vídeo de hoje não é só para te relembrar essas ADIs genéricas que falam sobre a violação do 2211, não. Eu quero te trazer uma exceção recente do ano de 2013, julgada pelo STF. É a ADI 903 de Minas Gerais. O caso foi o seguinte: Minas Gerais, na década de 90, criou uma norma que obrigava concessionárias de transporte coletivo intermunicipal a promoverem aspectos de acessibilidade em seus veículos. Poderíamos exemplificar como elevadores hidráulicos, portas mais largas, tudo isso para facilitar essa minoria que possui deficiência física ou então uma dificuldade de se locomover, que elas pudessem então utilizar o transporte público intermunicipal. Se você analisasse pela jurisprudência comum do STF, você diria: violou artigo 22, inciso 11, porque tratou de trânsito e transporte. Na visão do relator, entretanto, nós não poderíamos apenas olhar para o 22, inciso 11 da Constituição. Estava em jogo aqui alguns outros artigos constitucionais. Então, sopesando os artigos que dispunham sobre acessibilidade e o artigo relativo à competência legislativa sobre trânsito e transporte, o que o Toffoli fez? Primou pela acessibilidade. No entendimento dele, essa competência deveria ser vista com os olhos do artigo 24 da Constituição Federal. Competência concorrente. Primeiro motivo: não tínhamos, na época em que a lei foi editada, na década de 90, uma lei genérica que tratava de acessibilidade. Como nós temos hoje, nós temos o recente Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Surgiu posteriormente a essa ADI a lei do ano de 2010-1028, que fala sobre o direito à acessibilidade, leis genéricas e nacionais. Mas nessa época, na década de 90, nós não tínhamos lei alguma sobre isso. Então o ministro falou: ao invés de encaixar essa violação, essa norma violando 2211, vamos colocá-la como uma competência concorrente. Porque os artigos 24, 14 e 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, permitem essa interpretação. E além disso, por mais que tenha surgido posteriormente a isso uma lei genérica que tratasse da acessibilidade, quando a norma foi criada na década de 90, não tinha qualquer norma que tratasse sobre isso. Então existia aqui um verdadeiro condomínio legislativo. Estado e União poderiam legislar sobre o tema, não havendo conflito entre esses entes políticos. Por isso, essa norma mineira foi declarada constitucional. E aí fica a pergunta: mas como é que fica essa norma analisada hoje com as leis que estão vigendo atualmente? É importante lembrar que o ministro Toffoli fez uma observação pertinente. Ele diz: por mais que hoje nós já tenhamos leis que tratam de forma genérica, nacional, da acessibilidade, como é que fica essa norma em confronto com isso? Como é que fica a norma mineira se confrontada com as leis de hoje? Ele diz: o tema dessa lei não era discutir isso, era só ver se Minas tinha competência para legislar sobre o tema ou não. Nós já decidimos que Minas tinha essa competência porque essa competência era concorrente. A acessibilidade
poderia ser tratada como uma competência concorrente. Mas como é que fica a lei mineira se confrontada hoje com as leis vigentes? No Abter Dictum ele disse: tudo que estiver em conflito, lei mineira e lei geral, federal, lei nacional, a lei mineira não vai prevalecer. Ela será invalidada naquilo que ela conflitar, naquilo que ela se confrontar com a lei nacional. Mas ela é constitucional porque a ADI tratou especificamente da competência do Estado de Minas Gerais para legislar sobre essa adaptação de veículos coletivos em relação às pessoas com deficiência física. Então eu achei interessante trazer o tema para vocês hoje, porque pode ser que caia na prova, e se nem cair na prova, falou sobre numa prova oral, numa prova discursiva, falou sobre trânsito e transporte, falar sobre essa exceção eu acho que enriquece a sua resposta. Então é isso, pessoal, até semana que vem, bons estudos a todos, tchau!